Nosso querido amigo, pastor Davi e a Márcia, já estão em Londres. Eu fui levá-los ao aeroporto na sexta-feira às 3 da manhã. Meu Deus! E então, quarta-feira ministramos na igreja da Lagoinha, aqui, do meu amigo pastor Marcos. Estava muita gente com gripe, né? Se calhar foi lá que eu apanhei um pouco disso. Amém? Porque nós estamos a orar para as pessoas doentes e muita gente veio à frente com gripe. Então, mas o Senhor nos sara de todas as coisas, se nós não duvidarmos. Amém? Ok. Então vamos lá ser sucintos hoje e vamos àquilo que interessa. A palavra do Senhor para o dia de hoje. A importância da verdadeira adoração. Quantos aqui são adoradores de Deus? Sabe, Deus gosta de ser adorado. Eu, quando falo de Deus, não estou a falar de religião. A religião mata, a religião engana, a religião amarra, a religião controla. Eu estou a falar de um relacionamento com Deus. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhinhos, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Amém. Agora, e como tal, nós devemos adorá-lo. Como Ele é Deus, nós devemos adorar a Deus, não é? Isso é uma coisa que Deus já colocou em nós quando Ele nos criou. Muitos, por falta de conhecimento, adoram outras coisas. Porque aquela necessidade de adorar já está dentro de nós. Então buscam adoração em outras coisas, uns em casas, outros em dinheiro, outras imagens, outras coisas. Mas nós devemos adorar o Senhor. Amém? Então, a importância da verdadeira adoração. E aqui vou ler uma passagem, nós já falamos um pouco disso anteriormente, por isso os irmãos vão compreender melhor. Eu também não me quero alongar aqui. João 12, palavra da Bíblia, João capítulo 12, 1 a 5, e depois saltamos para o versículo 7 e para o versículo 9. E diz assim, a palavra do Senhor, Evangelho segundo São João. Diz assim, não, 1, 12, 1, ok. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Lembram das passagens, não é? Jesus, de propósito, as irmãs Lázaro, vem, Senhor, teu amigo Lázaro está muito doente, está muito mal. E Jesus deixou passar o tempo. E só depois de ele estar 4 dias morto, já estava sepultado, que Jesus apareceu. E eles apertaram, puxando as orelhas. Só agora é que vem, Jesus. Olha, se viesse mais cedo, Lázaro podias curar Lázaro. Então lá, Jesus fez o quê? Ressuscitou Lázaro, não é? Muito bem. Então, foi para Betânia onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Versículo 2. Então ofereceram um jantar. Amém. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Quando alguém está sentado à mesa, nós estamos a ter comunhão ou não? Conversar e tal. Sentado à mesa com Jesus. Maria, que é outra irmã, pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um perfume caríssimo, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, quem devia ser, senão este, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Pois, como se isso estivesse no coração dele. Já vamos ver que não estava. Versículo 7 diz que... Versículo 7, ok. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Amém? Ela veio ungir, antigamente ungia-se os mortos com perfumes, etc. E do versículo 9, por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente para a causa de Jesus, para ver Jesus,
mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então nós podemos ver que Lázaro, Maria e Marta, irmãos, era uma família muito chegada a Jesus, muito chegada ao Senhor. E sempre quando ele passava por Betânia, Jesus ficava em casa deles, não é? E a ocasião para essa festa foi a ressurreição de Lázaro. Você também não fazia uma festa? Se fosse o caso de alguém da nossa família, eu fazia, não é? Celebrar. Então, e eram muito próximos a Jesus. Lázaro, juntamente com as suas irmãs, tinha o privilégio de serem conhecidos na região como amigos de Jesus. Hoje em dia, há cristãos que não querem que se saiba que são amigos de Jesus. Parece que têm vergonha. Eu não tenho vergonha de Jesus. Pelo contrário, nós temos que mostrar Jesus porque o mundo precisa de Jesus. Se há alguém que eles precisam, é Jesus. Amém? Então, e Jesus e os seus discípulos, por isso passavam bastante tempo, quando passavam por aí, ficavam bastante tempo lá em casa deles. E em duas outras ocasiões, Jesus esteve com essa família em momentos de crise. Sabemos bem qual foi a crise, né? Lázaro tinha morrido, etc. Vamos ver. A primeira ocasião da visita do Senhor Jesus está registrada em Lucas, no livro de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. E diz assim a palavra de Deus. Lucas 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10, 38 a 42. Ok. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas coisas. Todavia, uma só causa é necessária. E Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. A melhor coisa é estar com Jesus, não é? É estar aos pés do Senhor e ouvir a palavra dele. Então, Jesus aconselhou Marta para que não se preocupasse tanto, desse toda a sua ênfase, a sua força em servir, amém? Mas para que tirasse vantagem do que estava a acontecer ali, daquela oportunidade, porque quem estava ali era Jesus, uma pessoa muito... Tirasse vantagem da sua presença e aprendesse dele e ficasse como sua irmã Maria aos seus pés. E depois de servir, pode ser mais tarde. Amém? Então, Marta era daquelas pessoas que ela ficava facilmente, preocupava-se com as coisas fúteis dessa vida. Quanta gente se preocupa com coisas... Aquilo bem espremido não sai sumo nenhum, não é? Mas ficam... Isso faz doença. As pessoas ficam doentes, não é? Tudo preocupado, todas as coisas. Mas não, essas coisas fúteis, não é? Porque outra coisa que Marta também tinha, ela preocupava-se muito aquilo que as pessoas pensavam dela. Quero lá saber o que é que as pessoas pensam de mim. Eu só quero é Jesus na minha vida e amar o próximo como a mim mesmo, não é? Amém? O que o resto interessa, o que eles falam, deixa falar. Então é assim, amados. Tudo bem se Marta se preocupasse em servir as pessoas em outras festas. Porém, aquela onde Jesus estava lá, ela devia ser mais sábia e ter a oportunidade da ocasião e apreciar a sua presença, a presença do Senhor. Amém? E que ele tinha o Senhor como convidado em sua casa. Uau! Não é? Então, Maria, irmã de Marta,
ela foi sábia, ela tirou bom uso, fez bom uso daquela oportunidade. E ajoelhou-se aos pés de Jesus, e ouviu a palavra com atenção. Deixou tudo para trás, para ouvir aquilo que importa. Irmãos, nessa vida, se há alguma coisa que importa nós ouvirmos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, olha, é remédio para os nossos corpos. A palavra de Deus tranquiliza-nos. A palavra de Deus vai para além da carne e do sangue, entra lá no Espírito, trabalha conosco. Amém? A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Então Maria soube disso, ela tomou posse dessa oportunidade e ficou aos pés de Jesus, ouvir aquilo que ele dizia. Perante essa atitude de Maria, Jesus aconselhou Marta, não é? Que Maria tinha escolhido a melhor parte, como nós acabamos de ler. E que essa parte não seria tirada. Ainda hoje estamos a falar dessa parte de Maria ou não? Ainda hoje, passado 2000 e tal anos. Ainda hoje estamos a falar disso. Ou seja, em outras palavras, amados, as promessas de Deus, a palavra de Deus, é de longe o melhor petisco que nos podem servir, não é? Do que todos os outros petiscos e entradas que Marta, porventura, nos pudesse apresentar. Petiscos materiais, físicos. Porque a palavra de Deus é espiritual. E nós, antes de sermos carnais, antes de termos esse corpo, somos espíritos, ou não? Somos espirituais. Primeiro, é por aí que se começa. E então, amados, essa crise de Maria, Jesus vem, na segunda ocasião da sua visita, veio visitá-los e Jesus presencia Maria abatida. Maria embaixo, é um fracasso. Na primeira visita, Maria estava destroçada porque o seu irmão Lázaro tinha morrido, não é? Ao invés de ouvir e confiar nas palavras de Jesus, lembra-se, Maria foi e como que, assim diplomaticamente, puxou as orelhas de Jesus, não é? Como se Jesus fosse o culpado pela morte do seu irmão Lázaro. Dizia ela para Jesus em João 11, 32 e 33. João 11, 32 e 33. Ok. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés, olha a atitude, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é? Jesus. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito, porque eles não entenderam. E compadeceu-se, não é? E Maria, tendo-se precipitado, ela esqueceu-se do poder da palavra, esqueceu-se daquilo que a palavra de Deus faz na vida de alguém que crê, amém? Porque o poder de Deus e o poder da palavra de Deus acompanham o Espírito de Deus, ou não? E o Espírito de Deus está aqui. O Pai e o Filho estão assentados no trono lá no céu. Quem está aqui, o líder da igreja, quem é o líder da igreja? É o Espírito Santo. O líder da igreja não é homem nenhum. É o Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja hoje em dia. Bendito seja o nome do Senhor. E então, e a história da recuperação de Maria? Então começa porque Jesus ressuscitou Lázaro. Como nós já vimos, né? Jesus ressuscitou Lázaro, Maria vê o humano vivo e pronto, começou a recuperação, o ânimo de Maria, etc. Agora, porém Marta é daquelas pessoas que não mudam. São teimosas, ficam na delas, assim, agarram-se aquilo nas suas ideias e ficam, não mudam. Nós temos que ser sábios e mudar para melhor, ou não? Porque se nós não mudarmos para melhor, nós não estamos a ser sábios, estamos a ser o contrário, não é? Agora, em João 12 nós vemos que Marta é mencionada pela primeira vez na Bíblia, em João capítulo 12, no livro de João, isso é.
E Marta estava a servir durante aquela primeira ocasião da visita de Jesus. E ela é responsável por espalhar, diz que assim, não espalhar, mas ela estava chateada. E ela mostrou isso, né? Estava chateada. E ela tinha dúvidas. Na segunda visita de Jesus estava com dúvida, estava chateada com o Senhor. Porque depois de Jesus chamar a atenção na primeira vez, e depois do milagre da ressurreição de Lázaro, etc., nós notamos uma mudança em Maria, mas não notamos mudança em Marta. Nada. E Marta fecha-se nela própria e continua a fazer o que sabia fazer, servir, não é? Embora com muitas dificuldades em admitir com verdade, amém, por causa do seu orgulho, e em se render em verdade ao Senhor Jesus. Ela estava... Marta, Marta. Eu, em vez de aprender, seguir o exemplo da sua irmã Maria, ela provavelmente ressentiu-se, olhando para Maria, sabendo ela no seu coração que Maria que estava certa. Ela não estava a agir de acordo, mas ela sabia disso. Mas quantas pessoas sabem que não estão bem, mas, como disse em português, amarra o burro. Ficam ali para mostrar que eu tenho razão. Não, você não tem razão. Você não ganha nada com isso. Você só se prejudica. E Marta era assim, não é? E para Marta era óbvio que Maria tinha uma aproximação a Jesus como ninguém mais tinha. E por isso, ao invés de Marta seguir o exemplo da sua irmã, amém, tornando-se ela própria numa adoradora do Senhor, não, Marta teve inveja de Maria. Marta, em seu coração, acusava Maria: tu estás a usar o Senhor para a tua fama e para que as pessoas olhem para ti, olha, amiga de Jesus, não é? Para a tua própria popularidade. E pior ainda, Marta podia ter pensado que Jesus estava a ser parcial. Quantos irmãos sabem que a palavra diz que Deus não é parcial? Deus trata todos nós da mesma forma. Deus não tem gatinhos de luxo. Deus não privilegia uns e esquece de outros. Todos aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos. Amém? Deus é um Deus justo. Desculpem lá isso. Aqui com... E assim foi. Marta não queria admitir, mas no seu íntimo ela estava zangada com Deus. E até porque quando uma pessoa não aceita as coisas e fica teimosamente na dela, a vida começa a correr mal. Não sei se já notaram. Então ela até culpava Deus, porque ela estava chateada com Jesus, porque Jesus favorece a irmã Maria e não a mim. A vida começou a correr mal e ela começou a culpar Jesus. É Deus não quer saber de mim para nada. Deus... E nós não podemos ser assim, não é? Temos que ter o coração aberto para o Senhor e ser ensináveis e ouvir aquilo que Ele nos diz. Por outro lado, nós temos Maria, uma pessoa com o espírito manso, submisso, com fome e sede da palavra de Deus, de aprender mais da sabedoria de Deus, de conhecer Deus melhor, amém? De servir Deus melhor, enquanto que Marta era teimosa. Não desistia das suas próprias opiniões, achava que tinha razão, amém? Revelando apenas que era muito pouco ensinável. E quando uma pessoa não é ensinável, a vida complica-se um pouco, ou não? Nós temos que ser ensináveis, amado. Abrir o coração e ouvir. Então vamos ver. Vendo essas duas pessoas, essas duas irmãs, diferentes uma da outra, vamos ver o que a adoração não é. O que a adoração não é. Nessa passagem, as Escrituras, nós podemos ver 4 reações diferentes de pessoas perante a presença do Senhor Jesus. As primeiras três reações, por muito lindas que parecem ser, por muito louváveis que sejam, não são adoração. Amém? A última que nós iremos falar, a 4ª reação, é que é a verdadeira adoração. Primeiro, Lázaro.
Lázaro sentava-se à mesa de Jesus, tinha comunhão com Jesus. Muito bem, nós, irmãos na fé, família de Jesus, na palavra de Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Amém? Olha, quantas vezes nós juntamos para comermos juntos e tudo, e oramos juntos, e damos a mão uns aos outros e oramos, preocupamos com os problemas das pessoas, né, dos nossos irmãos, oramos uns pelos outros e estamos ali numa presença maravilhosa do Senhor, e estamos a ter comunhão uns com os outros, a desfrutar a presença uns dos outros, etc, etc. Mas esse tipo de comunhão, mesmo sendo no Espírito de Deus, é boa, é louvável, mas não é adoração. Amém? Número 1, não é adoração. Número 2, Marta serviu o Senhor Jesus, serviu os seus discípulos, as demais pessoas, os convidados, amém? Ora, servir o corpo de Cristo é algo que é muito, muito honrável, muito, muito louvável, honra muito ao Senhor Jesus, amém? Aliás, oferecer um copo d'água a um filho ou uma filha de Deus é serviço para Deus, ou não? E tem galardão eterno. Olha o que Jesus diz aqui. Jesus diz em Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Ok. Então o rei, aqui nessa parábola Jesus conta, então o rei, esclarecendo, responderá: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo o menor deles, a mim o fizeste. Irmãos, se você fizer bem a um seu irmão na fé, você está a fazer bem a ele. Mas se você fizer mal a um irmão seu na fé, você está a fazer mal a ele. Entende? O que fizeste, a mim o fizeste. Amém? Agora, o serviço a Deus, o serviço ao corpo de Cristo, é louvável, honra o Senhor, mas não é adoração. Amém? Não é adoração. Número 3, a multidão veio observar Jesus e também a Lázaro, que tinha morrido, que agora estava vivo. Gente de outras vilas subiram até lá para verem aquele homem que estava morto, durante 4 dias esteve morto, e que Jesus ressuscitou e agora estava à mesa com Jesus, na conversa, né? Petiscando lá umas coisas e tendo comunhão uns com os outros. Ou seja, é um milagre que aconteceu. Mas milagres, sinais e maravilhas, por tremendo que sejam, irmãos, e é tremendo, não são adoração. Aliás, é melhor sermos abençoados, termos uma vida abençoada, do que precisarmos de milagres. São 2 tipos de vida. Se eu ando numa vida assim, estou sempre a precisar que Deus interfira, Deus faça milagres. Um milagre é uma interrupção instantânea do poder de Deus no curso natural das coisas, não é? Manifesta-se. E as coisas acontecem. É tudo muito bem, mas ser abençoado, ter uma vida abençoada, eu estou bem e não preciso de milagres, porque eu estou bem, estou abençoado. Vocês estão comigo? Amém? Ok. Então, agora não estou com isso de dizer que milagres é inferior, não é isso. Eu próprio tive milagres na minha vida, eu próprio vi milagres acontecer e só posso dar glórias a Ele, pelo bem das pessoas e pelo meu bem também. Amém? Honra e glória a seu nome. Agora, vamos ver o que é adoração. Maria, irmã de Lázaro e Marta, nessa passagem é vista aos pés de Jesus por 3 vezes. Sempre, essas 3 ocasiões Jesus foi visitá-los, Maria põe-se aos pés de Jesus. Só essa atitude já dizia qualquer coisa, não é? A primeira vez, Maria ouvia com atenção e aprendia a palavra de Deus, que saía, que Jesus ensinava. Na segunda vez, Maria caiu aos pés de Jesus em fracasso. Tentou até puxar a orelha de Jesus. Por que é que não vês mais cedo? Não é? Mas caiu aos pés de Jesus. A terceira vez, Maria lançou-se aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, adorou o Senhor e ungiu os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, nardo puro. Olha só. Aleluia. E eu creio que, amados, que
que é importante dizer agora aqui, que o ato de adoração ao Senhor não é necessariamente o mesmo, não é uma coisa uniforme, todas as pessoas devem fazer o mesmo, não é? Uns gostam de adorar a Deus de pé, outros gostam de adorar a Deus de joelhos, outros sentados, porque afinal o que vai adorar a Deus não é o nosso corpo, é o nosso espírito, ou não? E várias posições para adorar ao Senhor. Mas o que importa não é a posição física, o que importa é a luz que brilha do nosso coração e a atitude do nosso espírito para com o Senhor, ou não? Aleluia, ok. Então, e assim foi com Maria, aconteceu com Maria. As atitudes, as ações em adoração que Maria teve, as palavras que Maria falou a Jesus naquela adoração, não são tão importantes quanto a sua atitude, a atitude do seu espírito, a sua entrega a Jesus, ou não? A adoração é espiritual, amém? A adoração é espiritual. E Maria, como nós vimos, comprou um alabastro de perfume caríssimo, nardo puro. Um óleo que era usado, era uma coisa muito cara, que era usado nas cerimônias fúnebres dos reis. Não pessoas comuns, não nobreza. É caríssimo, irmãos. Aquilo é para os reis, não é? E era óleo muito, muito caro. Para Maria, quebrar aquele vaso e ungir os pés de Jesus com aquele perfume, aquele nardo puro, ela estava a dizer que Jesus era a pessoa mais importante na sua vida, como deve ser em nossas também, ou não? Amém? E ela estava a ungir com alegria os pés do Senhor com aquele nardo puro. E agora, note uma coisa. Quando Lázaro, seu irmão, faleceu e foi sepultado, Maria não comprou nardo. Maria não comprou perfume de nardo puro para ungir o corpo de Lázaro, pois não. Mas para Jesus, sim. Ela comprou. Porque a morte de Lázaro não lhe daria vida eterna, mas ela sabia que a vida de Jesus lhe iria dar vida eterna. E ela ungiu o Senhor. Aleluia. Então, Jesus era muito, muito importante para ela. Agora, esse óleo perfumado, como eu disse, era extremamente caro, extremamente caro. E aquele discípulo do Senhor, Judas Iscariotes, o ladrão, ganancioso, mão de vaca, dinheiro, 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 dinheiro. Trama todos e todos mais alguns por causa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando ele viu Maria pegar naquele óleo caríssimo e ungir os pés do Senhor Jesus, o que foi que ele disse? Vamos lá. João 12, 4. Então, João 12, versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por este bálsamo perfumado, por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Mas não era isso que estava no coração dele. E a Bíblia também o diz, logo a seguir, versículo 6. E ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, não é? Sendo responsável pela bolsa do dinheiro do grupo, não é? Frequentemente ele tirava o que nela, na bolsa, era depositado para ele, para interesse próprio. Como se Jesus não soubesse, não é? Agora, a quantia de 300 denários, que é o valor do nardo, era igual, naquela época, a um ano de salário de trabalho. Um ano de salário. Agora, imagine você levantar da sua conta bancária uma quantia igual a um ano do seu salário para ir comprar um óleo, um perfume muito caro para deitar aos pés de alguém. É porque esse alguém tinha que ser alguém muito importante para si, ou não? Amém? E Maria não se arrependeu. Ela fez isso, ela deu tudo que tinha para Jesus. Isso é adoração.
Ou não? Isso já é adoração. É mostrar o valor que Jesus tem para ela. Senhor, é isso, eu não posso comprar mais, mas eu pude comprar isso, eu só pude comprar isso. Mas, Senhor, se eu pudesse, dava mais e mais e mais. Eu te adoro porque eu te amo, porque, Senhor, Tu és o meu Salvador. Amém? Então, e com este perfume raro, raríssimo, Maria ungiu os pés de Jesus. Para poder derramar, tirar o óleo deste vaso e derramar o perfume sobre os pés de Jesus, ela teve que partir o vaso. Não é? É um vaso. Ela teve que partir o vaso para poder derramar o óleo. Ora, o quebrar do vaso, o quebrar daquele alabastro, representava Jesus partir o seu corpo por ela. Amém? Como nós partimos o pão e tomamos o pão, o corpo de Jesus foi partido por nós, ou não? Muito bem. Depois, Maria derramou aquele perfume de nardo puro nos pés do Senhor Jesus, começou a ungir em adoração os pés do Senhor Jesus, e aquela fragrância, aquele aroma maravilhoso daquele perfume começou a encher a casa. Amém? Todos os lugares onde as pessoas estavam só tinham aquele cheiro, aquela fragrância fantástica daquele perfume. E por toda a casa. Por quê? Porque ela estava a ungir os pés daquele que lhe trouxe a palavra da salvação. Amém? Como diz lá em Salmos, em Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7. A palavra do Senhor diz assim: como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia boas novas. Os pés são maravilhosos ou não? Que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Amém? Deus disse-me a mim e disse a si e a todos nós que queremos dar ouvidos a Ele, há esperança para ti. Ou não? Pela minha palavra, pelas minhas promessas, há esperança para ti se tu não duvidares. Ou não? São boas notícias ou não? Bendito sejam essas notícias. Então, fragrância agradável começou a preencher toda aquela casa, e essa fragrância representou o aroma maravilhoso, o aroma suave e agradável da salvação, da propiciação, que começou a encher o céu e que encheu o céu e a terra após Jesus na cruz dizer: está consumado. Ele concluiu a salvação. Agora, Ele já fez a parte dele. Agora nós homens temos que fazer a nossa parte, ou não? E Ele não vai obrigar. Os irmãos sabem, Jesus é o melhor dos cavalheiros, o melhor gentleman. Ele não obriga ninguém, Ele diz: olha, vida e morte, bênção e maldição. Eu aconselho, escolhe vida, que é escolher-me a mim. A mim? A Jesus. Mas, no entanto, escolhe tu, não é que Ele diz? E quando nós escolhemos voluntariamente, Deus não quer forçar ninguém, Deus não obriga ninguém, Deus não torce o braço de ninguém, Deus dá-nos a escolher o livre arbítrio. Amém? E quando nós escolhemos de livre vontade Jesus em nossas vidas, as coisas começam a acontecer. Amém? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele sabe que não foi obrigado, foi de livre vontade. Amém? Espontânea verdade. Que convida Jesus a entrar na sua vida. Muito bem. Então, assim também, uma pessoa que é verdadeira adoradora, nós deixamos uma fragrância de adoração sobre as pessoas, sabia? Deixamos uma fragrância de adoração sobre as pessoas que andam conosco. As pessoas lembram-se daquela pessoa e dizem: pá, aquela pessoa tinha uma maneira de adorar a Deus tão fantástica. Eu lembro ainda hoje, quando andei no colégio bíblico, lá no colégio, na África do Sul, havia um jovem de 22 anos de idade, na altura. Éramos 700 alunos. Mas ele destacava-se no grupo quando estávamos a orar, porque ele era uma torre, era 2 metros e pouco de altura. Então, quando ele estava a louvar, naquela época, o louvor a Deus era muito alegre, não é?
as pessoas pulavam, dançavam, fazendo. E ele estava sempre a dançar. Eu admirava-me. Sim, mas o homem não se cansa, pá. Não é? Se fosse eu já estava cansado aqui. Ele não parava, ele vai pular para o Senhor, adorar o Senhor. Ele destacava-se daquele grupo de estudantes. Ele marcou-me. Aquele jovem marcou-me. A sua adoração, a sua entrega. Sim, uau, fantástico, não é? Ele mostra mesmo que tinha amor para Deus, não se envergonhava. Estava-se nas tintas daquilo que as pessoas pudessem pensar. Está fazendo a figura do urso, está fazendo não sei o quê, palhaço, não quer saber disso. Sou eu e meu Deus. Amém, não é? E ele estava lá, ok? Então, essa fragrância ainda hoje permanece e vem através das pessoas que são verdadeiras adoradoras. E até nós, como podemos passar para as gerações futuras, ou não? Essa fragrância. É tão lindo ver os jovens, as crianças até, adorarem a Deus. É tão lindo. Havia cultos lá na nossa igreja, na África do Sul, que volta e meia o pastor chamava as crianças, chamava as professoras lá das crianças, para virem com as crianças, para as crianças orarem pelos enfermos. É verdade, irmãos. E para vermos as pessoas a serem curadas ali, com aquela fé simples das criancinhas. É lindo ver isso. Não, tem que ser um homem de Deus, um homem ungido, uma pessoa que conhece a Bíblia, esse é que vai orar. O quê? Deus gosta da simplicidade do coração, ou não? Da honestidade do coração. Não, tens que ir à escola bíblica para poder ser. Quem é que disse? Onde está escrito isso? Basta crer, ou não? Aquele que crer, imporá as mãos sobre os enfermos. Aquele que quê? Que crer. Ou aquele que foi à universidade estudar teologia. Hã? Aquele que crer, não é? Então, é por isso que Jesus disse para Marta, Marta, abre os olhos, filha. Marta, Marta, andas ansiosa, essas coisas fúteis, não vais lá disso, bem espremido, não sai sumo nenhum, não é? Aflige por muitas coisas que não... Olha, faz como a tua irmã, escolhe a melhor parte, as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Amém? Então, o serviço de Marta, a comunhão de Lázaro com Jesus e com os demais irmãos e discípulos, etc., a curiosidade da multidão que subiu para viver Jesus e ver o Lázaro ressuscitado, etc. Amém? São louváveis, são louváveis mesmo, são dignos de respeito, etc, etc. Mas a adoração de Maria, a entrega de Maria, o amor de Maria para com o Senhor é muito mais importante. E isso é que tocou o coração de Jesus, ou não? Foi isso que tocou o coração do Senhor. Olha aí. Porque Maria estava a ungir o Senhor e veja aqui o que estava a dizer o Senhor aqui. Onde é que estamos aqui? Acho que nós não lemos essa escritura. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados. Então, Jesus diz que o que ela está a fazer, ela está a me ungir para o meu enterro, para o meu funeral. Não é? Porque ela sabia que Jesus ia morrer daqui por uns dias. Ela já estava preparada. É um ato profético. E estava a fazê-lo com o melhor que ela podia dar a Jesus. Aquele nardo puro, puríssimo, caríssimo. E por isso, irmãos, para concluirmos, o que é a adoração de Maria, esse ato de adoração, essa entrega de Maria para Deus, nos diz hoje, a nós, no nosso caminhar neste mundo? Olha, Maria mostra-nos o que Deus espera na verdadeira adoração, porque ela cumpriu isso. Ela compreendeu. Ela estava aos pés de Jesus e ouvia com atenção a palavra de Deus, ou não? Ela sabia o que é que Deus queria. Nós não vamos adorar como nós achamos. Olha, a religião faz isso, faz muitas coisas e agora toma lá, Deus, já fizemos. Não, não é assim. Nós fazemos o que Ele quer que a gente faça. E nós não fazemos mesmo aquilo que Ele não esteja à espera. Não, o Senhor mostra, claro, na sua palavra, como é que nós devemos adorá-lo, ou não? Ele é Deus e nós não. Então, o verdadeiro adorador
é conhecedor da palavra de Deus e é sábio nessa palavra, amém? Tal como Maria, que ouvia com atenção a palavra, etc. Número 2, o verdadeiro adorador aprecia e deseja os melhores dons. Deus dá dons à sua igreja ou não? Deus não dá dons só aos seus, a fulano porque é especial, a fulana porque é especial. Deus dá dons a quem acreditar, a quem crer ou não. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios 12, 31, 1 Coríntios, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Aquilo que para mim são os melhores dons, pode não ser os melhores dons para si. Tem a ver com a nossa inclinação espiritual, amém? Para mim, eu gosto de ser usado pelo Espírito Santo nos dons de curar, por exemplo, não é? Outros gostam de ser usados pelo Espírito Santo em outros dons diferentes, não é? Outros talentos diferentes. Eu gosto de ser usado pelo Espírito Santo na revelação da palavra. Outros gostam e têm outros dons. E todos estes dons juntos formam a igreja, ou não? Aleluia. Então, buscai os melhores dons. Número 3. O verdadeiro adorador é alguém que não tem nadinha, não tem gota de avareza no coração. Não tem gota de avareza no coração. Amém? E passa a vida a dar e ajudar as outras pessoas, a sua igreja, não sei quem. Você sabe, alguém precisa de ajuda, está lá para ajudar. Por quê? Porque eles seguem o exemplo de Deus, que está sempre a dar, que não para de dar, e que deu a melhor dádiva de todas quando deu o seu Filho, Jesus, para morrer por nós na cruz. Não é? Agora, seguimos o seu exemplo. Número 4. O verdadeiro adorador não se deixa intimidar por aquilo que outras pessoas possam pensar sobre a sua devoção a Deus. Há pessoas que olham daquilo. Amém, aleluia, amém. Ele não se deixa intimidar. Porque ele sabe qual é o seu relacionamento com o seu Deus. Amém? E Deus existe. E Deus é. Porque ele sente no seu coração. Ele sente a presença de Deus quando ele o adora em espírito e em verdade. Portanto, ele não se deixa intimidar com isso. Também, número 5, o verdadeiro adorador não se deixa influenciar pelas palavras de outras pessoas, por coisas que as outras possam dizer ou criticá-lo. Ai, aquele vai àquela igreja. Ai, aquele não sei quem. Não, nada disso. Por quê? Porque essa pessoa sabe quem é Deus e sabe quem ela é em Deus. Amém? E, finalmente, número 6, o verdadeiro adorador jamais não será esquecido pelas pessoas, muito menos por Deus. Quando chegar aquele dia, certamente, essa pessoa vai receber galardão da sua obediência, da sua entrega para com Deus. Esse mundo hoje em dia não compreende isso. Até muitas vezes em igrejas nós vemos coisas a funcionar que não sei não é? E nós sentimos assim um pouco estranhos naquilo. Porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, nós sabemos, nós conhecemos. A Bíblia diz: sabeis todas as coisas. Não. Quando tiverem o Espírito Santo, vocês sabem, vocês sentem se é ou não é de Deus. Ou não é assim? Amém? Não precisamos que ninguém nos diga. A gente sabe. A gente sabe. Amém? Por quê? Porque somos verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus. Amém? Tal como Ele é, tal como Ele diz que deve ser adorado, que deseja ser adorado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vou chamar a Cláudia, por favor. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar a Deus? Vai lá. Uma canção assim forte para adoração. Adora a Deus. Abre o seu coração. Com verdade, com sinceridade. E não tema, diga que o ama. Adore-o. Porque Deus honra aquele que o adora em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Senhor, meu desejo é te louvar.
Toca-me, Senhor. Basta um toque.